Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós iniciamos a partir do versículo 1. Amém? Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E aquele eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocado na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus, com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemados com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu da prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas, calça as tuas sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e a segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá à cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram para uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo e que me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, a criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhes disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor havia o tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo para a Judeia, da Judeia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Até aí. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus e Pai, a ti rendemos graças e te louvamos. Pedimos, Senhor, que a tua santa palavra venha encontrar terra fértil nos nossos corações nessa noite. Enquanto a ouvimos, que o teu Santo Espírito possa falar conosco, aplicando nos nossos corações as verdades eternas para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por favor? Então nós viemos acompanhando nas pregações de Atos dos Apóstolos que, com a expansão do Evangelho, o número de cristãos vinha crescendo dia após dia. Lucas vem relatando as conversões em grande número, e além de samaritanos, além do eunuco etíope, além de Saulo de Tarso, que nós já vimos, além de Cornélio, uma multidão também da Antioquia, ou seja, de lugares que não eram terras de judeus, mas de outros lugares, de Chipre, na África, e outras pessoas vinham se convertendo diante da pregação do verdadeiro evangelho. E da mesma forma que crescia o evangelho, também cresciam os opositores e as tentativas de tentar frear a igreja, que havia crescido não só em Jerusalém, mas também em terras estrangeiras. E a perseguição da igreja, ela começou com aquela pregação de Paulo, não sei se você lembra, mas depois que receberam o Espírito Santo, Paulo pregou, depois ele subiu ao templo,
curou um aleijado de nascença e depois começaram a persegui-lo, e ela vem acontecendo desde então na perseguição dos discípulos e acontece até hoje. O rei Herodes, tomado de ira e querendo agradar alguns súditos judeus, começa então uma investida para tentar acabar com a igreja primitiva, para tentar acabar com os líderes da igreja de Cristo. Esse Herodes que nós estamos falando aqui é o Herodes Agripa I. Ele foi rei dos anos 41 até 44 depois de Cristo. Ou seja, lembre-se, a gente está falando já de 11 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou, e mais ou menos 10 a 11 anos no ministério dos apóstolos. E esse rei, ele era sobrinho do Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista, porque tinha se casado com a cunhada, e ele era neto do Herodes o Grande, aquele que quando Jesus era pequenininho mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, porque ele ouviu que havia nascido o Salvador dos judeus. Esse Herodes, eu vou chamar de Herodes, mas é o Agripa I, porque tem o Agripa II. Esse Herodes, ele queria verdadeiramente agradar os líderes judeus e ele entendeu que dava fama perseguir e matar líderes cristãos. Ele crescia no Ibope, né? O Instagram dele crescia em seguidores quando ele mandava matar perseguidores cristãos. Então ele prendeu Tiago e mandou matar a fio de espada. Nesse tempo que ele reinava, era por volta de 44 depois de Cristo, ele decidiu maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, conhecido também como Tiago Maior, a fio da espada. Se você lembrar comigo das pregações de Marcos, quando Tiago e João chegaram a Jesus e disseram: dá-nos lugar de honra ao teu lado, Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Jesus perguntou. E eles responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. E a profecia de fato chegou na vida, primeiramente, de Tiago e mais tarde também na vida de João. Tiago, assim como João, assim como Pedro, eles faziam parte dos principais líderes da igreja, influenciadores, pregadores do evangelho naquela época. Um historiador chamado Eusébio conta que enquanto Tiago aguardava diante do tribunal, um soldado que acompanhava Tiago foi tocado pelo testemunho de fé e se converteu naquela hora, se declarou cristão e foi morto junto com Tiago. Assim como o ladrão da cruz, a esperança até na última hora para aqueles que o Senhor chama. Os eleitos do Senhor são chamados independente da nossa vontade. Tiago foi morto para a glória de Deus. Mais uma vez nós vemos que quando Deus nos livra na morte, Ele é Deus. Mas quando Ele nos leva para Ele, Ele também é Deus. Ele é Deus quando cura, Ele é Deus quando liberta, mas Ele também é Deus quando nos chama para morar com Ele. O Salmo... Um pouquinho. Abriu a paradinha aqui. Fechou a paradinha. No Salmo 116, 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém? E o versículo 3 diz assim: vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. Ou seja, depois de matar Tiago, ele disse: agora eu vou pegar Pedro. Certamente Herodes sabia que outras 2 vezes Pedro tinha sido preso e fugiu. Aqueles eram os dias dos pães asmos, são uma festa de 7 dias que antecedia a Páscoa. E para os judeus, se você lembrar já desde a execução de Cristo, era proibido fazer execuções, matar pessoas, fazer juízo naquele período. E especificamente, então o plano de Herodes era prender Pedro por 7 dias e depois da Páscoa apresentá-lo a público e matá-lo.
E como Herodes sabia que Pedro havia fugido 2 vezes, ele mandou colocar 4 grupos de 4 guardas o tempo todo para observar Pedro. Ou seja, a cada 6 horas, um grupo de 4 guardas ficava olhando uma pessoa só. Esse Herodes, o Agripa, ele era conhecido como um homem zeloso da lei e ele se considerava puro e se dedicava a oferecer sacrifícios ao Senhor. Por isso, porque ele seguia a lei, ele planejou apresentar e matar Pedro justamente no fim da festa da Páscoa, quando uma grande multidão aclamaria por ter matado o que ele chamava de herege. Ele queria toda a atenção voltada para o final da festa, para a execução de Pedro. Então nós vemos o primeiro ponto diante dessa situação, que é realmente a prisão de Pedro. Versículo 5 diz: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência a seu favor. Assim como nas outras vezes que Pedro foi preso, enquanto isso acontecia, a igreja intercedia em oração. Veja, a igreja não foi acampar na frente da cadeia. A igreja não foi protestar diante do reino de Herodes. A igreja não foi fazer passeata. A igreja foi orar. Está errado fazer isso? Não. Mas sem oração não funciona. A igreja se lembrava da primeira prisão, lá no capítulo 4, em que presos João foram soltos, e depois na segunda prisão foram libertos por um anjo. A igreja colocava em prática as palavras de verdadeiramente suportar os irmãos e confiar em Deus. A palavra diz que a igreja orava com insistência, ou seja, o tempo todo. Em algumas versões vai falar que orava de forma fervorosa a oração por Pedro a Deus. Mais uma vez, nós vemos no livro de Atos que a igreja perseverava na oração diante das dificuldades. Imagine só agora, se eu e você orássemos como igreja de Atos. Imagine só o poder de Deus que nós não veríamos movendo as coisas através da oração. E o bom para nós é que o Deus de Atos é o mesmo Deus de hoje. Seu poder continua o mesmo. O Deus Todo-Poderoso de Atos ainda é o Deus Todo-Poderoso do universo. Ele continua todo-poderoso. A igreja de Atos não via a oração como um dever, nem como um kit de primeiros socorros, nem como um cardápio de restaurante, nem como uma barganha com Deus. A igreja de Atos via a oração como um ato de devoção, de confiança e de total dependência do Senhor. E é assim que nós temos que levar a nossa vida de oração, tanto individual, quanto em casa, quanto em igreja, como corpo de Cristo. Matthew Henry vai dizer que as orações e as lágrimas são os braços da igreja, com os quais ela luta contra os inimigos e a favor dos amigos. Herodes tinha o poder da espada, mas a igreja tinha a arma da oração, o poder da oração. A igreja sabia que não poderia fazer nada por si mesma, mas seu poder estava em Cristo para quem ela orava. Aquele que tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa autoridade, essa é a força da igreja. E essa força não está em nós, senão em Cristo. Veja, Pedro já estava preso há 7 dias. E a festa da Páscoa estava próxima, estava quase acabando as festas dos pães asmos. E durante esse tempo, a igreja continuou reunida em oração, intercedendo por Pedro, sem cessar. E quando Herodes ia apresentar Pedro para matá-lo, em público, ele estava dormindo. Você leu comigo? Pedro estava algemados a 2 guardas, fazendo o quê? Dormindo. Não se desesperou, não tentou dissuadir os guardas, nem tentou fugir, apenas dormiu. Dormiu. Pedro aprendeu algo que nós precisamos aprender hoje. Pedro aprendeu a descansar em Deus, independente das circunstâncias.
Ele não estava deitadinho na cama dele, ele estava preso. E dormiu. Pedro aprendeu a descansar na soberana providência de Deus, independente de onde ele estava. Crisóstomo, que assim como Eusébio e Joséfo, que são historiadores daquela época da igreja, vai dizer assim: é lindo o fato de Paulo cantar hinos enquanto Pedro aqui dorme. No 16 ele vai falar da prisão de Paulo e Silas, e é sobre esse comentário que Crisóstomo fala. Pedro e Paulo revelaram-se corajosos diante da morte. Olha que coisa maravilhosa. Diante da morte, um cantava, outro dormia. Eu nos pergunto nessa noite o que tem nos prendido em pregar o Evangelho e servir a Deus. Nós vemos que Pedro nem preso se deixou prender. O que tem nos prendido? O que tem tirado a tua paz e o teu sono? O que tem te deixado levar para longe do Senhor ao invés de descansar nele? Que nós possamos, assim como Pedro, descansar, confiando em Deus, deitando-se, dormindo em paz, sabendo que aquele que nos guarda não dorme. Ele está conosco todos os dias. E ele nos conduz pelos seus caminhos. Amém? Herodes planejou prender e matar Pedro, mas os planos de Deus eram outros. E nós vimos depois que Deus foi lá através de um anjo e livrou Pedro. A palavra diz, enquanto Pedro dormia, aguardando a sentença de morte, que já é uma loucura, né? Só pela graça, é Deus, é o Espírito Santo. Você entendeu? Quem é que dorme se não tem o Espírito Santo de Deus guardando em total confiança em Deus, em face da morte? Ninguém. É o Senhor agindo na vida de Pedro. Enquanto ele aguardava a sentença de morte, dormindo, sobreveio um anjo do Senhor. Deus poderia ter evitado que Pedro fosse preso, poderia ter libertado antes, mas aprove ao Senhor que um anjo fosse resgatá-lo na última hora. Pedro estava dormindo e em paz, na iminência da sua morte, mas Deus estendeu o braço e o libertou. Thomas Watson vai dizer que o anjo chamou Pedro da prisão, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. A oração na terra move a intercessão no céu. Jesus é nosso Rei, nosso Senhor, mas também é intercessor diante do Pai. O Espírito Santo é Deus que habita em nós, mas intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Quando oramos, Jesus intercede por nós diante do Pai. A oração na terra move a intercessão no céu. Nós vemos aqui uma igreja de joelhos dobrados, mas vemos os braços de Deus estendidos para Pedro e para a igreja. A igreja mais influente, meus irmãos, não é aquela que tem mais seguidores, mais membros. A igreja mais influente é aquela que se coloca de joelhos diante de Deus. O anjo tocou o lado de Pedro, a palavra diz, pediu que se levantasse depressa, e com o mesmo toque caíram as algemas de Pedro, milagrosamente. E disse, veste as tuas roupas, calça as tuas sandálias, põe a tua capa e vem comigo. E Pedro devia se levantar, se apressar, se vestir, calçar as sandálias, vestir a capa e tocar o pé. O anjo abriu as algemas, tapou os olhos dos guardas, guiou Pedro por meio dos guardas sem ser visto, abriu o portão de ferro que dava para a rua e libertou Pedro. Mas aqui nós vemos algo muito interessante. Deus não faz por nós o que nós mesmos podemos fazer. Vou te dar um exemplo. Você está procurando emprego, deitado no sofá. Deus proverá. Não, meu irmão, te coça. Vai fazer currículo, vai pernar na rua, vai estudar, vai fazer curso. Somente Deus pode fazer o extraordinário através de um anjo, da forma como Ele quer fazer. Agora, o ordinário é por nossa conta. Então, depois de libertar Pedro da prisão, o anjo
se apartou dele, né? Olha só que engraçado, por que ele fala isso aqui? Porque ele não foi lá e botou a roupa em Pedro. Ele chega lá, ô amigão, já abri tudo, te veste aí, calça tua capa, tua sandália e vem. Corre, eu não vou te carregar no colo, vem, tu pode andar. Entendeu? Deus não faz por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Mas Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele faz o extraordinário. Ele faz o que é impossível. Ele faz aquilo que está fora do nosso alcance, além das nossas limitações. E depois o anjo deixou Pedro sair correndo. E diante de tudo isso, Pedro não acreditava no que estava acontecendo. Era muita loucura. Imagina, ele tinha acabado de acordar. Ele tinha acabado de acordar, talvez um pouquinho sonolento ainda, diante de um anjo, dizendo para ele vestir a sua capa e sair da prisão. Ele não entendia o sentido daquilo, se era real, se era um sonho, se era uma visão, se era um delírio. Ele tinha acabado de acordar. Eu acordo rápido, mas lá em casa tem um pessoal que demora. Então eu imagino que, para cair a ficha de Pedro também demorou um pouquinho. Ele estava prestes a ser morto e num instante aconteceu uma reviravolta milagrosa. Foi liberto pelo anjo do Senhor. De repente Pedro caiu em si e entendeu o que havia acontecido. Deus, por meio de um anjo, o libertou da morte. Deus, por meio de um anjo, o libertou, acabando com os planos de Herodes e frustrando as expectativas dos líderes judeus que queriam Pedro morto. E aquela época era muito perto da Páscoa novamente. Pedro, que estava condenado à morte, quer dizer, ele estava morto, ele sai da prisão como alguém que tivesse retornado dos mortos. E isso é maravilhoso. E ainda maravilhado, Pedro faz o quê? Foge? Não, Pedro não fugiu. Ainda maravilhado, Pedro correu para se encontrar com a igreja. Quando ele teve dificuldade, ele correu para onde? Para a igreja. Quando ele foi solto, ele correu para onde? Para a igreja. Na tristeza e na alegria, na luta ou na vitória, ele dividiu com a igreja. A igreja partilhava das alegrias, das angústias, das perseguições, independente de qualquer situação. Isso é comunhão. Se você não entendeu ainda o que é comunhão, é suportar uns aos outros a todo tempo, edificar uns aos outros em amor, ser ombro para chorar, dar a mão quando está triste, mas também quando está alegre, celebrar as vitórias também. Isso é comunhão. A igreja podia estar cada um na sua casa, cheio de medo, enquanto Pedro estava preso, mas não, ela estava reunida em oração fervorosa, a palavra diz. E lá no versículo 12 diz assim: depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Imagine que Pedro pensou assim, depois de sair da cadeia: o que eu faço agora? Né? E agora, para onde é que eu vou? E ele decidiu procurar a igreja. Podia ter ido para um monte de lugar, mas ele quis correr para os irmãos, porque ele sabia que os irmãos estavam lá intercedendo, quis compartilhar e falar para eles tudo que Deus tinha feito. Aqui nós vemos o personagem de João, né? João Marcos. João, nome judeu, Marcos, nome romano. O escritor de Evangelho segundo Marcos. Aparece pela primeira vez aqui em Atos, ainda jovem, caminhando com a igreja. Muito provavelmente, alguns teólogos falam, e historiadores, que essa casa para onde Pedro correu é a mesma casa onde foi celebrada a última ceia de Cristo. A casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. Veja, enquanto as perseguições e a prisão aconteciam, a igreja perseverava na comunhão, juntas, na oração, e perseverava colocando todas as coisas diante daquele que tudo pode. Eu peço que você permita que o Espírito Santo sonde o teu coração e nos mostre nessa noite a nossa atitude como igreja, o que nós temos feito nesse tempo. Pense nas palavras comunhão, oração e perseverança. E colocar tudo diante daquele que tudo pode. Pense se nós temos feito isso de verdade.
E depois, então, o que aconteceu? Pedro chegou, bateu no portão, era por volta de umas 6 da tarde, mais ou menos. E aí Rode, que era a criada, a pessoa que servia a casa, foi lá embaixo, abriu o portão, e ela reconheceu que era Pedro, provavelmente por causa da voz, porque Pedro era galileu, tinha um sotaque diferente. E ela ficou tão feliz em ver Pedro, que estava a caminho da morte, praticamente morto, que ela nem abriu o portão e saiu correndo. Imagina, ai Pedro, sai, né? Ela não abriu o portão, ela saiu correndo e contando a novidade. Pedro está lá no portão, Pedro está no portão. Bem louca, né? Os que estavam reunidos na casa não acreditaram que era Pedro. E acharam que era um anjo de Pedro. Ah, não é Pedro, está louco, Pedro vai ser morto. É um anjo de Pedro. Mas Pedro voltou a bater e todos viram e ficaram espantados. Aí acreditaram que era Pedro de verdade. O versículo 17 vai dizer, mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, por quê? Tinha um monte de gente procurando, eles fizeram um alarde gigante, Pedro tinha acabado de ser liberto. Ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, anunciai isso a Tiago, e saiu, e saindo partiu para outro lugar. Esse Tiago era o Tiago menor, era o irmão de Jesus, que mais tarde foi moderador do concílio de Jerusalém e também pastor de Jerusalém, pastor daquela igreja. Era esse Tiago, o primeiro Tiago, Tiago maior, irmão de João. Esse aqui, Tiago menor, irmão de Jesus. No outro dia, o que aconteceu? Os soldados alvoroçados com tudo aquilo que tinha acontecido e com medo da punição, já vou explicar por quê, saíram à procura de Pedro desesperados, mas não encontraram. Herodes então mandou interrogar esses soldados que guardavam Pedro e mandou matá-los, pois, de acordo com a lei romana, a pena para quem deixasse um prisioneiro fugir era a mesma pena que deveria sofrer o prisioneiro. Ou seja, se o prisioneiro ficasse preso por 20 anos, o guarda ficava preso por 20 anos. Se o prisioneiro fosse condenado à morte, morreria. E assim aconteceu com esses guardas. Os soldados que guardavam Pedro acabaram tendo o fim que era destinado a Pedro. E olha que coisa interessante. Tiago foi morto para a glória de Deus. Mas Pedro foi solto para a glória de Deus. E eu nos pergunto, como igreja e como pessoas, como filhos de Deus, como nós temos enfrentado as perseguições do dia a dia? Será que nós temos perseverado na comunhão? Será que a gente corre para a igreja quando o bicho pega? E nas alegrias também? Será que nós temos sido igreja ou temos ido à igreja? Será que nós temos compartilhado as dores, os motivos de oração, a intercessão, a comunhão, as dificuldades? Ou temos cada um corrido para o seu lado? Eu peço que como igreja, cada um se avalie. O que nós temos feito como igreja? Veja que durante toda a narrativa de Atos, a igreja é fortalecida na comunhão, fortalecida na oração, intercedendo por aqueles que são perseguidos, cada um com as suas tarefas, um pregando, outro servindo, mas ao mesmo tempo, ela não afrouxa. Ela permanece, ela persevera. E isso é algo muito importante para nós. É tão importante que em praticamente todos os capítulos, Lucas vai citar a igreja orando, intercedendo e tendo comunhão. A igreja forte, firme, alicerçada em Jesus, alicerçada no Evangelho e levando todas as coisas diante daquele que tudo pode. Amém? E a narrativa de Lucas, ela segue com um fim trágico agora para o nosso amigo Herodes Agripa. Primeiro, leia comigo os versículos 20 ao 25, por favor. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu
porque não deu a glória a Deus, e ele, comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Para quem lembra do último culto, no final do capítulo 11, Barnabé e Saulo foram enviados a pregar e agora eles estão voltando. Mas o que o autor quer enfatizar aqui? Eles levaram com eles Marcos. Agora Marcos foi junto. Amém? Depois da fuga de Pedro, talvez por desgosto, talvez por ter falhado ou por alguma preocupação de não ter agradado os líderes judeus com a morte de Pedro, Herodes decidiu passar um tempo em Cesareia, ou seja, ele estava na Judéia, desceu para Cesareia, que era a capital da província romana, numa cidade chamada Beirute, que existe até hoje no Líbano. E Herodes, ele alimentava uma raiva muito grande por esse povo de Tiro e Sidom há algum tempo. Essa cidade, que é Beirute, ela estava crescendo muito, ficando muito famosa, muito poderosa, e ela ficava perto de Tiro e Sidom, que eram cidades portuárias. Então, o que acontecia de fato? A cidade de Tiro e Sidom, elas dependiam de Israel, dependiam de Jerusalém para se abastecer de grãos e para se alimentarem. E as histórias supõem que Herodes negou esse acesso para Tiro e Sidom. Ele disse o seguinte: aqui vocês não vêm mais, vocês não compram mais grãos da minha região de Cesareia. E negando esse acesso, começou uma disputa política e econômica que acontecia naquela situação. E para tentar alcançar paz com Herodes, uma delegação foi formada por essas duas cidades, Tiro e Sidom, e ali a minha Bíblia diz, deixa eu só ver a palavra certinha aqui, conquistar o apoio de Blasto, camareiro do rei. Na verdade, eles subornaram Blasto, né? Subornaram, pagaram um cascalho para Blasto, conseguiram uma reunião com essa delegação de Tiro e Sidom junto a Herodes. E Blasto conseguiu essa reunião. Então a reunião aconteceu, de fato, como Herodes desceu para Cesareia, ficava perto de Tiro e Sidom. Blasto foi lá e convenceu Herodes a atender uma delegação de Tiro e Sidom, e eles conversaram e se acertaram com relação a esses impasses comerciais. E no dia combinado dessa audiência, né, dessa conversa deles, coincidiu com uma festa para homenagear o aniversário do imperador, que naquela época era Cláudio. E esse dia ele foi marcado por um monte de jogos, teatros e apresentações que aconteceram naquele momento. E no segundo dia dessa festa, que durou 5 dias, Herodes então se dirigiu para um teatro, que é como um coliseu, como todo mundo conhece, para se apresentar, para proferir palavras ao povo e para pronunciar um discurso. Ele tinha acabado de resolver a treta com Tiro e Sidom e queria fazer um discurso apaziguando o povo e também fazer o discurso por causa do aniversário do imperador Cláudio nessa questão. Herodes, então, apareceu vestido com trajes reais. Ele se senta no trono e começa a proferir o seu discurso. Mas preste atenção agora. Joséfo, que é um historiador, Flávio Joséfo, historiador da igreja, diz assim: ele vestiu um manto todo feito de prata e de uma textura verdadeiramente deslumbrante, e chegou cedo ao teatro naquela manhã. Ou seja, o sol já estava brilhando forte. Quando a prata da sua roupa se iluminou pelo reflexo dos raios do sol, brilhou de uma forma surpreendente. E era tão resplandecente que espalhava horror para aqueles que olhassem fixamente para ele. Ou seja, ele brilhava e refletia a luz do sol com uma roupa toda prateada, polida. E o povo, então, dominado pela aparência, chocados com aquilo que estavam vendo, e pelas palavras que ele falava, da forma que ele falava, e ansioso pelo que estava acontecendo, quis cair nas graças de Herodes e gritava em alta voz. O povo gritava: voz de Deus e não de homem. Chamaram Herodes de Deus. Segundo Joséfo, os adoradores de Herodes gritavam que ele era um Deus e pediram que ele tivesse misericórdia deles e o chamavam
de imortal. Mas o que aconteceu? Cheio de si, Herodes não repreendeu ninguém. Ele não repreendeu a adoração que era devida somente a Deus, mas ele usurpou a glória de Deus. Ele se vestiu da glória de Deus. E o versículo 23 vai dizer que no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu a glória a Deus, e foi comido por vermes e morreu. No mesmo momento que aqueles homens o exaltavam como Deus, os vermes o devoravam. Naquele mesmo momento, o corpo de Herodes começou a apodrecer e cheirar mal. Calvino vai dizer que seu corpo passou a cheirar mal por causa da podridão, de modo que nada lhe era além de uma carcaça viva. Joséfo vai dizer que na mesma hora, uma dor aguda e violenta surgiu. Depois de 5 dias, na verdade, Herodes morreu comido de vermes, podre. Veja, Herodes mandou matar Tiago e queria matar Pedro. E não rejeitou para si a glória que é somente de Deus. Um anjo do Senhor libertou Pedro. Um anjo do Senhor matou Herodes. Herodes morreu devorado por vermes. Pedro continuou seu ministério pregando o evangelho do Senhor. Herodes, que mandou matar, morreu. Pedro, que deveria morrer, viveu. E nós vemos algo muito interessante. Mais uma vez, Tiago morreu para a glória de Deus. Pedro foi solto para a glória de Deus. Herodes foi punido porque queria a glória de Deus. Herodes aprendeu algo que as Escrituras nos ensinam, quando Deus diz que não divide a sua glória com ninguém. E veja que, apesar de todos os esforços de Satanás, enquanto tudo isso acontecia, a igreja crescia e continuava a prosperar. O que nos impede de crescer e prosperar como igreja hoje na pregação do Evangelho? Não falo em prosperidade financeira, você sabe. Prosperar, crescer na pregação. Nós temos algum irmão daqui preso? Não, né? Alguém ameaçado de morte? Também não. Não temos. Temos prisões. Nós temos que fazer culto escondido. Nós não podemos carregar as nossas Bíblias, nada. O que nos impede? Então, de sermos efetivos e de crescermos na graça, no conhecimento, na comunhão, na oração e também na pregação do Evangelho. E isso é a graça desse sermão de hoje, é a graça do Senhor para as nossas vidas. É essa reflexão, essa aplicação que o Espírito Santo quer fazer. Apesar de todos os esforços, a igreja continuava a prosperar. Apesar das perseguições, apesar das tribulações, a obra avançava. Por quê? Nós vamos lembrar do que está escrito lá em Efésios capítulo 1. Deus preparou de antemão as obras para que nós andássemos nelas. A obra de Deus persevera independente de qualquer coisa, porque não é obra de homens, é obra de Deus. Por isso a igreja crescia, independente das circunstâncias. O que Deus quer nos mostrar aqui é que Deus toma conta das nossas vidas, porque nós estamos nas suas mãos. Ele é o Senhor da igreja. Ele faz as coisas, não somos nós. Nós não temos poder, não temos força, mas dependemos daquele que é todo-poderoso. Supremo, sublime, excelso, maravilhoso. Amém? Nós vemos que a igreja de Atos, apesar da morte de Tiago, da prisão de Pedro, ela não se intimidava, nem desfalecia. A gente com qualquer dor de barriga na inflação já fica triste, né? A gente pode ficar triste, não tem problema, mas não abandonar a oração, nem a leitura do Evangelho, nem a comunhão com os irmãos. A palavra diz que a igreja é fortalecida na comunhão. Ela é fortalecida nas orações. Por que nós temos negligenciado a oportunidade que Deus nos dá, essa graça de sermos fortalecidos como igreja? Olha para onde eles corriam, para a igreja. Bicho está pegando, para a igreja. Deu tudo certo, para a igreja.
oração, súplica, intercessão. Nós precisamos, como filhos de Deus e como igreja, que somos juntos, cada um de nós, eu e você, nos fortalecermos nessa comunhão, nessa oração e avançar na pregação do Evangelho. Se nós vivemos para Cristo, de fato, pouco importa se nós morreremos ou viveremos, porque nós viveremos ou morreremos para a glória de Deus. Nós devemos e precisamos fazer todo o possível com os dons, capacidades que Deus nos deu. Contudo, depende inteiramente de Deus, do impossível. E tudo pode fazer aquilo que nós não podemos. O Senhor nos capacita com dons, talentos e capacidades para servi-lo, para que nós possamos fazer tudo aquilo que Ele nos deu armas para fazer. Mas Ele faz aquilo que é impossível, que nós não podemos fazer. Amém? E é nessa missão que Deus nos designou, nós precisamos estar certos que nós não temos glória nenhuma. Veja, Herodes achou que tinha algum tipo de glória. E ele foi literalmente humilhado, comido por vermes, ou seja, podre. Voltou ao pó, apodrecendo. E para nos lembrarmos disso, nós precisamos sempre nos lembrar que nós somos alcançados pela graça sem fazer exatamente nada. Nós pregamos o Evangelho que nós ouvimos. É o Espírito Santo quem aplica os corações e convence. Nós só obedecemos àquele que nos salvou, nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Até para falar é o Espírito Santo que põe as palavras. Os dons e talentos que nós temos vêm dele. Então tudo é para a glória dele. Amém? Nós somos chamados também a não retroceder em tempos de perseguição, seja ela qual for, e nas adversidades, mas a prosseguir, confiando que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E caso a morte chegue, saberemos que estaremos com Deus. Lembre-se do início do Salmo. Deus tem prazer na morte de um santo, porque estará junto com ele. E assim nós devemos pensar, se for para ser assim, que seja. Vamos nos encontrar mais cedo com o Senhor. Concluindo, John Stott vai dizer, este é o poder de Deus para acabar com os planos humanos hostis e estabelecer os seus próprios planos em seu lugar. Deus pode permitir que os tiranos se orgulhem e se assanhem por um tempo, oprimindo a igreja e impedindo a expansão do Evangelho, mas eles não vencem. No final, o império deles será derrotado e seu orgulho será quebrado. Amém? Peço que você se coloque de pé, por favor. Nós possamos refletir diante dessa palavra, diante da dedicação e do sacrifício de Tiago, imaginando Pedro que enquanto preso dormia tranquilamente, porque descansava nos braços do Senhor. E enquanto o Tiago tinha acabado de ser morto e Pedro preso, a igreja não desfalecia, a igreja não fugiu, a igreja não se escondeu nas suas casas, mas ao contrário disso, ela permanecia unida e era fortalecida na comunhão e nas orações. Nós vemos aqui não só as atitudes dos verdadeiros filhos de Deus, como de Tiago e como de Pedro. Tiago, inclusive, no último suspiro, vendo a fé que ele tinha, um soldado se converter e morrer junto com ele, nós entendemos que isso é obra do Espírito Santo. Não tem como o Tiago chegar para o soldado e dizer assim, morre comigo aqui. Não. O Espírito Santo, que tomou aquele coração daquele soldado, fez ele assumir naquele momento que ele era cristão e morreu. E a pergunta que eu faço é, quantas vezes nós temos negado a Cristo no nosso dia a dia? Nós temos negado a Cristo quando diante das dificuldades nós não oramos. Porque se não oramos é porque não confiamos. Nós temos negado a Cristo quando tentamos fazer aquilo que é impossível para nós, mas nós sabemos que é possível para Deus. Mas nós também temos negado a Cristo
quando nós precisamos fazer algo que o Senhor nos deu capacidade, dons e talentos para fazer e não fazemos. Então, negar a Cristo não é só dizer, quando alguém te pergunta se é cristão, não. Mas é negar uma vida de acordo com o que Cristo conquistou para nós. Caminhar nos caminhos do Senhor, depender dele, assim como Pedro fez. Imagina a cara dos guardas, olhando Pedro preso, dormindo, em face da morte. Deitou-se e descansou no Senhor. Meus irmãos, que assim possa ser a nossa vida diária, diante das dificuldades, que nós possamos correr de joelhos, que nós possamos correr para a igreja. E o que nos impede de fazer isso é um negócio chamado orgulho, mas eu quero que você entenda que todos nós precisamos disso. Não há ninguém melhor do que ninguém debaixo do sol, não há. Todos nós precisamos, e nós somos chamados, assim como Pedro fez, assim como a igreja fez, a nos unirmos em oração, em comunhão, compartilhando as nossas dores, as nossas perseguições, dificuldades, mas também as nossas alegrias e os nossos deleites. Se nós estamos na igreja e caminhamos sozinhos, nós não somos membros. Você já viu um pé caminhar do lado do corpo? Não funciona. Não é assim que funciona. O pé precisa da perna, a cabeça precisa da orelha, a gente precisa da língua e da boca para falar, do nariz para respirar. Nós precisamos um dos outros, assim como nós precisamos do nariz para respirar. E é isso que a igreja fazia. Enquanto tudo acontecia, ela perseverava, descansando no Senhor. Essa história ela conta duas coisas maravilhosas. A morte de Tiago, que parece trágico, mas ele morreu para a glória de Deus, ele está com Deus naquele momento. O livramento de Pedro para a glória de Deus e aquele que quis usurpar a glória de Deus, o que acontece. Nós possamos aprender com isso. Amém? Toda a glória, toda a honra e majestade pertence ao Senhor.